Aqui é tudo muito devagar, quer dizer, fora a velocidade que é muito rápida, tudo funciona muito devagar. Você, por exemplo, você não pode abastecer na pista, e o consumo desses carros é muito grande. Então você bota 100 litros, vem aqui, dá 8 voltas, volta lá, te pega o carro, volta para a garagem, vai na bomba de gasolina, reabastece os 100 litros, vem aqui, dá mais 8 voltas, volta para lá, e isso dura, você perde a paciência. Porque cada vez que você vai fora, você leva 2 voltas para esquentar, na terceira volta você vem mais ou menos, na quarta volta, quando você vem para fazer o tempo, bandeira amarela, passarinho cagou na pista, voou um papel, alguém soltou uma fumacinha, aí você volta de novo, aí deu completou 8 voltas, aí abastece de novo. Aí abastecer demora no mínimo meia hora, tira o carro, volta, traz o carro para cá, aí sai de novo, aí você prepara de novo, aí vai, quando você vai virar o tempo, de uma coisa, bandeira amarela. E isso aí é o dia inteiro, assim. É duro fazer uma volta rápida aqui. Mas é o jogo, é o regulamento, e tem que... Eu acho que a coisa que eu estou mais aprendendo aqui é ter paciência para aguentar esse ritmo de coisa, e vamos ver. Eu acho que no sábado a classificação melhora mais, e na corrida acaba com esse problema. Mas... Piquet had spent the morning putting up the 6th best time of the day with a speed of more than 228 miles per hour. This is his first appearance at Indy, and he'll remember it for some time. On the crash, he sustained multiple fractures to both lower legs and feet in the accident, as well as suffering a concussion. The impact was so severe it took emergency crews 10 minutes to remove him from the wreckage. Piquet had surgery to correct the leg damage at Methodist Hospital in Indianapolis. He will be out of action for at least a month. Vince? Para baixo, eu tenho todos os movimentos para cima sem nenhum problema. A perna direita, eu tive várias fraturas, mas tudo em ossos grandes, em lugares que se recupera fácil. Teve várias operações e tudo, mas é um tratamento básico, eu não tenho nenhum problema. Eu perdi a pontinha de um dedo, Não faz falta. menos trabalho, menos uma unha para cortar. Esse não vai ter muito problema. O pé esquerdo não, o pé esquerdo teve mais de dezenas de fraturas em todos os ossos do pé, a parte dos dedos, para trás dos dedos, tudo quebrou. Isso aí foi tudo recuperado, tudo cheio de pino, cheio de parafuso, e tem a possibilidade de ter todos os movimentos de volta. E essas marcas maiores? Isso aqui é pele que os caras tiram daqui e botam para lá. Foi Tá pra tudo, encher. é tudo Ele tira exatamente esse quadrado e logo solidifica. Só que você queira mais fundo. Você ainda sente dor? A dor é calculada aqui pelo máximo de remédio que eu tomo. Cada vez eu prolongo mais um pouquinho, tomo menos, e aí você vai sentindo um pouquinho mais de dor, e isso vai progressivamente. Lógico, se eu parar de tomar os remédios, eu morro de dor aqui, eu tenho que tomar remédio para dor no mínimo os próximos 2 meses. E a cabeça, vai bem? A parte um dia que eu amanheci meio chateado, mas eu nunca esmoreci, não. Eu sempre tive muita força de... Sei que aconteceu depois de 20 anos, depois de 13 anos de Fórmula 1, eu sabia que um dia poderia acontecer. No computador fala que eu tirei o pé e depois de quase 1,5 segundos depois eu corrigi. Então eu devo ter tirado o pé, entrado e depois ele ter desgarrado, aí eu corrigi o volante. Você acredita em sinais? Eu antes de vir para cá eu tinha muito medo de ter um acidente. E todo mundo que pensa que adivinha o futuro, isso. Eu conversei com muita gente assim, tudo, e todo mundo falou, não tem um problema que você não vai ter nada. Inclusive, antes de vir para cá, eu realmente fiz um seguro muito bom contra acidente, porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Eu estava esperando que acontecesse alguma coisa, não aconteceu. Mas era um desafio que você queria enfrentar? Isso não... várias corridas de Fórmula 1, também eu tive pressentimento que ia acontecer, ou que isso, que aquilo, mas nunca deixei de correr, nunca deixei de arriscar, não. Porque, sei lá, é minha vida, é meu trabalho, você tem que fazer o máximo que você pode.
Quando e como você pensa em Deus? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que todos nós pensamos muito em Deus, nós estamos no aperto, né? Quando está tudo bom e tudo, ninguém pensa muito em Deus. De tanto correr, Nelson Piquet acabou parando na escola de trânsito do Detran. No período de um ano, ele ultrapassou os 20 pontos na carteira. Com muitas multas por excesso de velocidade e estacionamento proibido, o ex-piloto de Fórmula 1 perdeu a habilitação. Para recuperá-la e poder voltar a dirigir, terá que enfrentar 30 horas de aula durante 8 dias e ainda fazer uma prova, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. O aluno ilustre sentou na primeira fila. Tentou se justificar. Muita variação de velocidade, um lugar 80, um lugar 60, um lugar 50. E se você às vezes está distraído, não passa e vai rápido, né? Os 20 pontos consome rápido. A mulher de Nelson, Viviane, estava lá pelo mesmo motivo. E na primeira aula, aprendeu uma lição. Brasília tem essas coisas das vias largas e tudo, e a gente tem que aprender a respeitar isso como uma maneira do trânsito fluir melhor e não você ficar naquela coisa de querer correr e andar rápido e tudo. O campeão também prometeu ser bom aluno. Eu tenho quase 40 anos de carteira já, então já sou muito, já guiei no mundo inteiro e tudo, mas isso que o Brasil está fazendo eu acho que é a coisa certa. Depois você tirou ele fazendo assim, falou? Nossa, ele vai entrar ali desse jeito, Ruba? Não acredito. Calma aí. Caralho. Uhul!